Oi, gente, eu sou o Heráclito e vamos novamente falar sobre Loki, né? Eu tô fazendo um episódio, um vídeo para cada episódio, né? E agora vamos falar sobre o episódio 5, né? Que não é um episódio tão interessante em termos de história, mas é uma cesta repleta de infinitos easter eggs. Então eu vou falar de alguns, né? Que é a parte mais nerd da coisa, né? A parte mais que consegue relacionar muito fortemente a série com os quadrinhos, né? Você percebe essa influência. E ali, em termos visuais, aparece muita coisa que é feita para fãs, né? Que não interfere na história, mas que você consegue detectar ali, se você for fã, se você ler os quadrinhos, né? Quase uma centena de elementos relacionados às revistas, né? Da Marvel. Uma coisa importante, né, é que o Easter egg ele já começa com o título Journey into the Mystery. Era o nome da revistinha em que eram publicadas as aventuras do Thor e do Loki antes de virar a Marvel, né? Antes da Marvel existir, existia essa revistinha, esse quadrinho, revistinha, você vê como eu sou idoso, né? A revista em quadrinho, essa comics, chamada Journey into the Mystery, né? Que de cara o título ele já aponta para uma referência muito importante dos quadrinhos, né? Antes da década de 60, essa revista, 53, salvo engano, né? De cara, né, quando eles vão mostrando, né, aquilo ali que é o vazio, você vê, por exemplo, um elmo gigante, que parece muito com o elmo do Yellow Jacket, do filme do Homem-Formiga, o Ant-Man, quando eles estão descendo, né? Para aquele refúgio lá do Kid Loki, né? Você vê o Trog pulando num jarrinho, né? Que é o Thor, que é um sapo. E aí aparecem vários easter eggs, né? Mais perto do final você vê uma cabeça caída de pedra que lembra muito o Living Tribunal, né? Que é uma entidade cósmica que existe para evitar abusos de coisas cósmicas, né? E é interessante ele estar ali caído, porque talvez ele tenha sido destruído pela TVA, ou só existe em alguma dimensão, né? E tem alguns desses easter eggs que talvez sejam pistas, né? Para o que é que vai acontecer. Desde dos teasers, aparece ali a Stark Tower. Só que na Stark Tower está escrito com Kill, né? Com que Kang. Nos quadrinhos, isso era uma empresa ligada a uma das várias versões temporais do Kang, para quem o Stark vendeu a torre, né? O nome dessa versão do Kang, que era o CEO da Kang, era Mr. Griffin, né? Então, aí aparece já uma indicação que talvez o vilão que esteja por trás de tudo que está acontecendo seja o Kang. E aí já tem várias teorias, né? Talvez a teoria mais popular é que o vilão que está por trás de tudo seja uma variante do próprio Loki, né? Algumas pessoas acham que é aquele Loki que segura o Mjolnir, né? O que não faria sentido é ele ser o vilão e ele ser digno do Mjolnir, né? Então eu acho que não é isso. Eu acho que em algum momento alguém vai mandar o Loki para uma linha temporal onde ele reina sobre Asgard como uma tentativa de derrotá-lo, como uma tentativa dele abandonar a Sylvie. E eu acho que ele vai ter que fazer uma escolha heróica, né? De abandonar aquilo, tudo que ele sempre quis, porque ele vai perceber que não era isso que ele realmente queria, né? Que aí entra a grande questão da identidade, né? E aí a identidade significa também você descobrir o que é que você realmente quer, né? Para ir salvar um laço genuíno que ele tem com a Sylvie, né? Que talvez haja ali um par romântico, ou pelo menos eles encontram uma alma gêmea, né? Porque a grande metáfora, né, é o Loki descobrindo quem é o Loki, né? Não só por meio da, da busca pela Sylvie, mas por encontrar várias versões dele mesmo, e como o Classic Loki, né? O Loki com visual idêntico ao dos quadrinhos, né?
coloca, né, são animais, eles não têm conserto, eles estão sempre se traindo e em busca de poder e tal, e tal, e tal, né? O que é bem interessante, né? Porque ele é um Loki já bem mais velho, né? E focado na mágica. É interessante, né? Porque os poderes mágicos deles são bem maiores do que os dos outros que apareceram até agora. Quase todos aqueles que aparecem ali, eles vêm dos quadrinhos, né? Por exemplo, o Presidente Loki tem um quadrinho em que o Loki de fato se candidata a presidente, né? É um quadrinho bem interessante. É o Kid Loki, ele aparece, me fugiu agora o nome da revista, né? Mas o Loki morre e ele fez um pacto com a Hela para tirar o nome dele da lista dos mortos, então ele renasce como um menino francês, e aí o Thor encontra, e aí ele se torna o Kid Loki, ele tenta seguir uma nova vida, mas aí ele o Loki, né, deixa várias armadilhas para ele acabar sendo possuído de novo por ele e voltar ao que ele era, né? Assim como tem também no Agent of Asgard, né, o Agente de Asgard, vários daqueles Lokis que apareceram, né, inclusive o jovem Loki, né? Então ali há referências grandes aos quadrinhos. O mais importante, eu diria, é que aqueles Loki que aparecem, eles têm uma função na história. O Classic Loki tem uma função importante, o Kid Loki tem uma função importante, até o Alligator Loki tem uma função. Os ajuda a fugir. E inclusive, o Moebius, quando ele aparece, né? Spoiler alert, ele pergunta, não, mas ele é mesmo uma Loki Variant? Eu prendi vários, mas eu não lembro dele. E aí o Classic Loki dela, ué, ele não é verde? Porque de novo entra essa questão da identidade. O que é que faz você ser você, né? Isso é muito importante psicologicamente. Eu discuti com vocês quando a gente estava falando do WandaVision, né? Do paradoxo do navio de Teseu. E é muito interessante porque o Jung, e eu falei isso naquele vídeo, ele compara o complexo do eu, né? Aquilo com a qual nós nos psicologicamente identificamos, né? Eu, com alguém que tem uma faca e já trocou o cabo 3 vezes, a lâmina 2 vezes, mas ainda diz minha faca, né? Porque nós estamos o tempo inteiro em um processo de construção e desconstrução, e além disso, há sempre a possibilidade de desenvolvimento da personalidade, né? Em um texto de um livro chamado Desenvolvimento da Personalidade, o Jung vai dizer que o objetivo da educação precisa ser repensado, porque há algo de eternamente jovem no homem, inconscientemente, e sempre passível de crescimento, né? Então, ao mesmo tempo que há ali uma questão muito forte relativa à identidade, há também uma questão muito forte relativa a uma possibilidade de desenvolvimento, que nesse caso do Loki parece uma possibilidade de transformação. Por quê? Porque ele estava vivendo uma vida de mentira, que é o que ele confessa desde o começo. Ele começa a confessar isso, né? Que é uma das fases da psicoterapia, né? O Jung vai dizer que, historicamente, é a primeira fase descoberta da psicoterapia, que é a da confissão, que corresponde ao método catártico do Freud e Breuer, né? Breuer, pronto, é o alemão direitinho aqui, né? Em que, quando as pacientes histéricas dele conseguiam, através da hipnose, lembrar do momento traumático e falar sobre isso, isso levava a uma aberração do sintoma, ou seja, desaparecimento do sintoma. Então, para o Jung, uma das primeiras fases da psicoterapia é a da confissão. Quando você vai lá e diz, olha, eu vou te contar aqui um negócio, de fato, isso acontece quando ele está falando com a Sif, naquele loop temporal, porque é que ele de fato fez aquilo, não é só porque era divertido e tal, mas é porque ele precisava chamar a atenção, ele precisava ser reconhecido. E quando ele, logo no primeiro episódio, percebe que a TVA de fato é muito poderosa, e ele confessa que aquilo que ele estava acusando a TVA dizia respeito a ele, ele se sente fraco, ele se sente oprimido. Então a maior ilusão dele é fingir ser muito poderoso, para que ninguém perceba o quão fraco ele se sente.
E esse tipo de confissão, esse tipo de reconhecimento é extremamente importante para poder gerar uma transformação, né? Então isso é um dado muito, muito, muito importante, né? Um outro easter egg importante é aquela nuvem, né? Que é uma Transtemporal Cloud. Ela aparece mais ou menos em 1993, na revistinha dos Vingadores, né? Na verdade, ela é um inimigo do Kang, né? Ela consegue saltar dimensões e linhas temporais, devorando tudo. E ela tem um império também. E é isso que impede que o Kang vá ainda mais para o futuro, dominar o tempo completamente, né? E ele constrói uma barreira para impedir que ela destrua o seu império temporal. O que é outra referência ao Kang, né? Tem também uma história dessas de alienígena, de coisa doida, né? Que é do USS Eldridge, que participou do Philadelphia Experiment. Que aí tem essa lenda urbana, né? De que ele ficou invisível, ou foi teletransportado, ou que as pessoas desapareceram, etc, né? Aquela espada que o Kid Loki entrega pro Loki lembra muito a Golden Blade, né? Aquela Golden Blade, ela lembra a Sword of Sigurd, né? Do Agents of Asgard, que o jovem Loki utiliza, né? Que é uma espada mágica, que faz referência a um personagem Sigurd, da mitologia nórdica, né? E esses easter eggs, dessa metalinguagem que eles estão usando de maneira muito forte, aponta para o Kang como o personagem que está por trás disso tudo, né? Até porque provavelmente ele vai ser o vilão do Quantum Mania, né? Que vai ser o próximo filme do Homem-Formiga. Além disso, as pessoas falam de um personagem que é Who Remains, né? Aquele que permanece, que ele é, quando o tempo acaba, ele é o último dos Timekeepers, e ele cria três novos Timekeepers, né? E orienta e tal. Só que como os Timekeepers, né, os Guardiões do Tempo, eles são uma fraude, dificilmente esse personagem vai de fato existir, né? Porque eles são só uma história de ninar, né? Um conto de fadas para manter as pessoas na TVA trabalhando, né? Então eu acho que as apostas vão para o Kang. Mas pode ser uma coisa completamente diferente do que a gente está imaginando. Pode ser de fato ser o Loki. Algumas pessoas especulam que talvez seja o Doutor Destino, né? Victor Von Doom. Eu acho muito difícil. Muito difícil mesmo, né? Que seja. Mas talvez com o Loki Spec the Expected, né? Então pode ser um Loki mesmo, né? Pode ser uma variante do Loki que tá lá controlando aquilo tudo, né? Que tenha de fato se convencido de que as pessoas querem ser controladas, que a liberdade é uma farsa e tal, e tal, e tal, né? Nunca se sabe. Então, tem todos esses elementos, né? Tem que fazem referência aos quadrinhos. No Agent of Asgard, tem um momento que aparecem todos os Loki juntos, né? Quase todos eles foram referenciados na série em algum momento ou em outro momento, né? Então, é muito interessante como eles conseguiram fazer uma coisa que agrada aos fãs sem precisar sacrificar a narrativa. Só com esses elementos de easter eggs e tal. Até porque, como eles estão lidando com múltiplas linhas do tempo, isso dá uma maior liberdade, ao mesmo tempo que corre-se um risco de fazer algo muito confuso. Mas como eles estão seguindo as aventuras de um personagem, e é algo muito psicológico, que tem a ver com a identidade, o que é que faz um Loki ser um Loki, né? E como as experiências, né, que ele vive o alteram, o modificam, né? O que dá conta de que esse é um personagem esférico. Ele não é só aquele vilão que conta o plano no final e que é mal porque é mal. Não, ele sempre teve uma profundidade psicológica, né? No sentido da história familiar, da relação com Thor, do fato de ser adotado, da relação com a própria mãe, Frigga, da relação com o Odin, com os demais Asgardianos. Todas essas
essas questões, esses problemas, dão a ele profundidade psicológica, fazem com que ele não seja só um vilão caricato, né? Nos quadrinhos ele está bem mais próximo de ser um vilão caricato, e a maneira como ele é explorado, inclusive pelo talento dramático do Tom Hiddleston, faz com que ele seja um personagem muito, muito, muito interessante, né? O momento em que ele abraça o Mobius, né, e diz que ele chama de amigo, né, é um momento que eu achei muito tocante, né, e muito significativo. Tem vários momentos significativos. Tem um momento em que ele abraça o Mobius, tem um momento em que ele quer segurar a mão da Sylvie, não segura, mas aí invoca um cobertor, depois invoca um cobertor maior que também a cobre. E quando eles finalmente seguram na mão um do outro para encantar o monstro e serem capazes de chegar naquele castelo que está numa espécie de rocha que aparentemente está fora do tempo, né? Você vê a linha do tempo passando ali ao lado e aquele castelo, e há várias especulações acerca daquele castelo também, né? Em termos psicológicos, né? Não é um episódio tão impactante nem tão profundo, mas ainda assim, por exemplo, a morte do Classic Loki, né, em que ele termina dizendo Glorious Purpose, né? Porque o Loki, ele não tem um propósito por ele mesmo, né? Mesmo quando ele era o vilão, ele era só um henchman, ele era só um capanga do Thanos, né? Qual era o propósito, de fato, do Loki, né? Tanto é que o Mobius, logo no começo, pergunta: você queria o quê? Conquistar a Terra? Conquistar Asgard? E depois, o espaço? O espaço é muito grande. O que é que você quer, né? Isso é uma questão que demanda maturidade. Saber o que você realmente quer, né? O Jung, nesse mesmo texto que eu me referi antes, ele vai falar que o desenvolvimento da personalidade, ele demanda inteireza, ele demanda maturidade e ele demanda também... me fugiu a terceira coisa. Mas inteireza e maturidade já dá para mostrar que essas são características que faltavam ao Loki e que ele vai desenvolvendo no decorrer da série, né? Porque ele começa a ficar inteiro no sentido de, olha, eu não preciso ficar fazendo o que dá na telha, tem uma coisa que eu quero fazer. Ele tem a oportunidade de fugir, mas ele tem inteireza o bastante para ficar junto com a Sylvie e acompanhá-la até o final. E saber que ele não vai traí-la, né? E confessar que ele traiu as pessoas que ele realmente amava e realmente se importava, e ele não é mais essa pessoa. O que, além da questão da identidade, há também a questão da transformação, da possibilidade de desenvolvimento, né? Você não está fadado a ser quem as pessoas pensam que você é, ou a permanecer do jeito que você para sempre, né? Existe uma possibilidade de redenção e transformação. Então, gente, é isso. Tá? Eu estou torto aqui por causa do microfone, mas obrigado, deem um joinha, deixem seu like, comentem, né? Vocês estão comentando pouco nesses vídeos, não sei porquê. Fico triste, cara. Quero que vocês comentem. Então é isso. Valeu. Muito obrigado, gente. Falou.